Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, sejam bem-vindos a mais uma aula de apologética. Hoje o nosso tema é a questão do mal, ou o problema do mal, né? Falar sobre esse tema aparentemente é simples, mas os irmãos vão perceber que não é tão simples assim falar sobre essa questão do mal ou sobre o problema do mal. Então, na realidade, isso é um dos desafios nossos, né? Esse problema da existência do mal, né? Que mal é esse, né? Porque Deus, como Ele pode existir, ser tão perfeito, ser soberano, né? Ser amor, ser uma suprema bondade, e ao mesmo tempo também existe o mal. Por que Ele, como ser todo-poderoso, não criou, ou não permitiu que o mal existisse, né? Então, aí, de acordo com esses problemas aí sobre a existência do mal, surgem esses questionamentos. Como um Deus que é onisciente consentiu o mal? Porque Ele, como onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Se Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia que criando tudo, ao mesmo tempo o mal ia existir na história. Então, por que Ele criou? Né? Como um Deus que é todo-poderoso pôde ter deixado o mal existir até os dias atuais? Por que Ele já eliminou logo esse mal? Ele não é Deus? Ele é todo-poderoso? Né? Então, percebe-se aí que falar sobre o mal não é algo tão simples assim. Primeiro, é importante também a gente salientar que o mal que está em questão aqui é o oposto de bem e que envolve situações ruins, né, que acontecem na vida do ser humano. E esse mal aí pode ser visto nos seguintes aspectos: moral, metafísicos e físicos. Então, o que é o mal moral? É aquilo que acontece por causa da liberdade humana. E o mal moral, ele se estabelece de que forma? A partir do momento que o ser humano tem liberdade de escolha, que a gente chama de livre-arbítrio, então ele pode optar em fazer coisas ruins, pensar mal de alguém, pensar em matar alguém, adquirir ódio por alguém, arquitetar o mal contra alguém, né? Produzir ira em alguém, ofender alguém, desobedecer a Deus e assim por diante. Então, isso é o que a gente chama de mal moral. Esse mal moral aí, ele surge a partir do momento em que Deus, ele dá livre-arbítrio ao ser humano, né? E também tem aí o metafísico, né? O mal metafísico, que envolve o quê? A essência do mal, né? Essa ideia da essência, do que ele realmente é. E tem o mal físico, né? O mal físico, ele envolve o quê? A deterioração existente do mundo físico. O mundo físico é o próprio ser humano, é o planeta, é o universo, é aquilo que a gente toca. Um exemplo de mal físico, a dor. A dor no ser humano não é algo bom, é algo ruim. O câncer é algo ruim. Uma tragédia natural, como um terremoto, né? Uma inundação, um tsunami. Isso que é o que a gente chama de mal físico, né? Então, são nessas três esferas que a gente vai tentar compreender a ideia de mal, tá certo? Então, vamos aqui. O mal segundo as visões de mundo, né? Existe aí três principais visões de mundo. Elas não são as únicas, mas são as principais, que é o ateísmo, o panteísmo e o teísmo. A visão ateísta é composta por aquele grupo de pessoas que dizem que não há Deus, que Deus não existe, né? Qual é a visão de mal deles, né? O panteísmo é aquela doutrina filosófica que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. E eles têm a sua visão de mal também, de que forma eles veem o mal, né? E tem o teísmo. O teísmo é aquela visão, aquela doutrina filosófica que diz que há um Deus
que ele é adorado, que ele existe, ele é soberano, né? E ele é representado, essa visão aí, é representada pelos cristãos, pelos judeus, também pelos muçulmanos, tá certo? Então vamos ver aí qual é a visão ateísta sobre o mal, né? Segundo essa visão aí, eles dizem que o mal ele não existe. Aliás, o mal existe. Porque eles veem as coisas ruins acontecendo, eles não, o mal existe, né? O mal natural, sobre o mal físico, por exemplo, que envolve as coisas naturais, né? O próprio ser humano sendo mal com o outro, né? Então eles percebem através da visão meramente humana que esse modelo de mal existe, porém eles vão negar a existência de Deus. No panteísmo, eles vão afirmar, né, que Deus existe. Deus está na natureza, Deus está no universo, Deus está na planta, Deus está no ser humano, Deus está nos animais. Essa é a visão do panteísmo. Então, eles vão afirmar a existência de Deus. Porém, afirma que o mal não existe, já que essa visão propõe que Deus está em tudo. Se Deus, que é suprema bondade, é amor, ele é puro, nele não existe mal, e ele está em tudo, logo o mal não pode estar em tudo. Ou seja, logo o mal não pode existir, desde que Deus esteja em tudo, né? Porque Deus é bom, se ele é bom e ele está em tudo, então não há o mal, né? Essa é a visão panteísta. Qual é a visão do teísmo, que também é a nossa visão, né? Essa visão propõe tanto a existência de Deus quanto do mal. Então, na visão teísta, que é a visão dos cristãos, segundo ela, Deus realmente existe, mas também existe o mal. O mal moral, praticado por nós, seres humanos, e também o mal físico, né? Que são as coisas ruins que acontecem na natureza ou na vida humana também. Então, como fora visto aí, todas as cosmovisões, ou seja, visões de mundo, né, elas lidam com a questão do mal. Porém, para a visão teísta, que é a nossa visão, né, explicar a existência do mal é mais complicado, realmente é. Já que essa visão ela compreende que Deus é supremo em bondade e, ao mesmo tempo, permite a sua existência. Então, como é que ele é supremo em bondade e permite que o mal exista, né? Então, por isso que se torna complicado os teístas, que são os cristãos, né, explicar o problema do mal. Existem outras visões de mundo que afirmam a existência de Deus e do mal ao mesmo tempo, semelhante à visão teísta, né? Quem são elas? É o teísmo infinito, o deísmo e o panenteísmo. Essas três visões aí, elas vão concordar com a visão teísta, pelo menos vão se assemelhar, vão ficar parecidos, né? Só que são visões falhas a respeito da existência tanto de Deus como do mal. Então, vemos o que é o teísmo infinito, né? O teísmo infinito prega a ideia de um Deus finito, né? Na realidade, é um Deus finito. Eles pregam a ideia de um Deus finito. Essa visão aí propõe que Deus deseja destruir o mal, porém, Deus não faz porque o seu poder é limitado. Então, nessa teoria aí, a figura divina não é toda poderosa. Esse Deus, ele não pode tudo. O seu poder é limitado. E o mal vai continuar a existir, segundo essa visão aí, porque Deus, ele não tem poder para destruir esse mal, né? É um pouco, muito diferente de nós, né? Então, o deísmo. Essa visão afirma que o universo e tudo que existe foi criado
por uma inteligência superior e não nega o mal. Então é muito parecido conosco essa visão. Essa cosmovisão, ela separa Deus do mal e diz que Deus não está contido na natureza de um ser. Logo, o ser humano encontra-se sozinho. Então veja como essa visão aí é um pouco bem diferente, né? Mas ela acredita na ideia de mal, ela acredita na existência de um Criador, não necessariamente o Deus dos cristãos, mas alguém criou tudo, e ao mesmo tempo crê que o mal existe, porém separado dessa pessoa, desse ser, né? Inclusive do próprio ser humano, né? Por isso que ele vai dizer que o ser humano ele vai se encontrar sozinho, né? Deus ele não está contido na natureza de um ser. Por exemplo, o ser humano é um ser. Deus não está nesse ser, já que esse ser pode ser mal, se corromper, fazer o mal, e Deus é muito bom, né? Então ele não está nesse ser. Então o ser humano ele é um praticante do mal, segundo o deísmo, né? Porém isolado de Deus, porque Deus não pode ser mal. E nós temos aí a terceira visão, que é o panenteísmo, né? Essa visão diz que o universo está contido em Deus, muito parecido com o panteísmo, mas ela vai se diferenciar nessa questão aqui. Por quê? Porque ele vai dizer que Deus é superior ao universo, né? Essa visão não só afirma a existência do mal, como também diz que o mal é necessário para o progresso contínuo do mundo, né? E nessa visão aí, o mundo é o corpo de Deus, já que Deus está em tudo, inclusive no universo. Então, esse universo, esse mundo, esse cosmo, faz parte do corpo de Deus. É uma visão muito parecida com o panteísmo também, e um pouco de teísmo, né? Por isso que ela é chamada de panenteísmo. As dificuldades, né, que é encontradas aí para que os teístas, que somos nós, né, expliquem o porquê da existência do mal, elas são 3. Quais são elas, né? Pelo fato de crer que Deus é todo-poderoso, então ele poderia ter dado o fim ao mal. Olha só, por que a gente tem dificuldade de explicar essa questão do mal para as pessoas que nos questionam? Justamente por isso. Nós cremos que Deus é todo-poderoso. Então, por que ele não deu fim no mal? Né? As pessoas nos questionam. Rapaz, se vocês creem que Deus é todo-poderoso, então por que ele não destruiu o mal logo? Né? Outra coisa, nós dizemos para as pessoas que Deus é amor, e por isso não poderia permitir o sofrimento. Logo, deveria destruir o mal. Olha só. Aí você está anunciando o evangelho e diz, rapaz, Deus é amor. Aí a pessoa olha para você, e por que ele permite o sofrimento? O sofrimento não é uma coisa ruim? Por que ele não destrói esse mal da humanidade? Né? Olha só como é difícil. Outra coisa, que Deus é onisciente e que ele criou tudo sabendo que já iria acontecer. Então poderia não ter criado. Aí, você no evangelismo, por exemplo, você diz, olha, Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Aí a pessoa olha para você, então Deus sabia que criando o ser humano ia se tornar um ser tão cruel? Sabia. Então por que ele o criou sabendo que ele ia ser um ser que ia produzir maldade na sociedade? Só para os irmãos terem uma ideia como é difícil, né? Dar resposta a esses questionamentos aí segundo a teologia bíblica, né? Mas é possível. Então vamos ver aqui a fonte do mal. Onde o mal surgiu, né? Bom, um Deus que é imensamente bondoso não poderia ter criado o mal. Então, de onde veio o mal? Então, a resposta para essa pergunta é dada por Agostinho de Hipona, né, e o Tomás de Aquino. Né? Essas duas figuras da teologia antiga, né, um do 4º século e outro do 13º século,
vão nos dar essa resposta aí, que é uma resposta que é dada até hoje, né? Eles formularam o argumento, né? E escreveram sobre ele, e até hoje é o argumento dos cristãos. Então, para responder essa pergunta aí, eles apresentaram os seguintes argumentos. Deus é totalmente supremo. Deus criou somente criaturas perfeitas. Deus não criou nada imperfeito, né? Seja anjos, sejam seres humanos, todo mundo perfeito. Outra coisa que eles vão argumentar, que o livre-arbítrio, né, é uma das perfeições que Deus deu às suas criaturas. Olha só. Algumas criaturas de Deus escolheram praticar o mal, né? Esse praticar o mal aí é o mal moral, né? Que envolve o ato de desobedecer a Deus ou ações que possam aí ferir os mandamentos de Deus, né? Então a gente já percebe aí que o argumento desses dois teólogos é muito interessante. Conclusão do argumento deles: uma das criaturas perfeitas de Deus causou o mal, né? Que mal é esse que ele causou? O mal moral. Que criatura é essa, né? Aonde foi que surgiu o primeiro mal moral? Quem foi que o praticou? Então nós entendemos através da Escritura que o mal moral ele vai surgir em uma das criaturas de Deus, né? E não vai surgir aqui na terra, mas no mundo celestial de Deus. Então o que é que a gente vai perceber aí? Então, o que for observado aí pelo argumento desses dois teólogos, né, para responder aí os questionamentos sobre o problema do mal, então observa-se o quê? Que tudo vem do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio ele foi dado às criaturas de Deus. Então, de acordo com esse entendimento aí, a primeira criatura a usar do livre-arbítrio para fazer esse mal moral aí foi um dos anjos de Deus. Quem foi esse anjo de Deus? Todos nós sabemos, né? A figura de Lúcifer. Lúcifer, ele foi um anjo de Deus que foi criado também com esse livre-arbítrio, né? E ele, em algum momento da sua vida, não sabemos em quanto tempo de história angelical ele tinha, ele resolveu cometer um mal moral. Que mal moral era esse? Foi esse, né? Desobedecer o Criador de todas as coisas. Então, se o livre-arbítrio é a causa, de forma indireta, né, do mal, então conclui-se que o mal veio do bem. Entende-se que a liberdade não é ruim, ao contrário, né, é algo muito bom. Então, a ideia do livre-arbítrio não é ruim, é bom. Mas é a partir dessa liberdade que surge o quê? A possibilidade de praticar o mal. No caso aqui, o mal moral. Então, percebe-se que por causa do livre-arbítrio aí que Deus deu às suas criaturas, sejam anjos ou seja nós humanos, né? O mal passou a existir. Ou seja, o mal ele só vai existir por conta do livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano. Ou seja, o livre-arbítrio ele vai me dar, não só a mim, mas a todo ser criatura de Deus, a possibilidade de optar também, não só pelo bem, mas também pelo mal moral. Ou seja, em desobedecer a Deus, né? Então aí sabe-se que Deus não deseja o mal, isso é fato. Deus ele deseja o bem, mas então por que ele deu a liberdade de escolha, sabendo que seria a causa da existência do mal? Deus não sabia que se criasse as suas criaturas angelicais e humanas com livre-arbítrio, alguns deles, não todos, mas alguns dessas criaturas iria optar pelo mal? Então, por que ele os criou com liberdade? Por que Deus os criou com livre-arbítrio? Bom, para responder essa pergunta é necessário definir a natureza do livre-arbítrio. Então, vamos ver
o que é o livre-arbítrio, né? Para a gente conseguir responder essa pergunta aí. O livre-arbítrio, ele é visto por 3 pontos de vista diferentes, né? Lembrando, livre-arbítrio é a liberdade de escolha. Você tem o poder de escolher A ou B, bem ou mal, fazer o que é certo ou fazer o que é errado, né? Então, essa liberdade a gente chama de livre-arbítrio. Então, nós temos 3 pontos de vista. O ponto de vista determinista, indeterminista e de autodeterminação. A gente vai analisar esses 3 pontos aí para que a gente possa responder aquela pergunta. Então, no primeiro ponto de vista aí, diz o quê? Que toda livre ação é causada por outra ação. Ou seja, nesse caso aí, se a pessoa optou pelo mal, né, é porque esse mal já foi uma causa de uma outra coisa, né? É bem complicado de entender, mas é isso. Do ponto de vista indeterminista, que é o ponto de vista mais fraco que tem, ele vai dizer o quê? Que não existe efeito de causa, ou seja, você fez alguma coisa, mas não foi nada que te empurrou a fazer aquilo. Você simplesmente fez, né? É o ponto de vista mais fraco que nós temos. E temos do autodeterminação. Esse ponto de vista da autodeterminação vai dizer o quê? Ele diz que a ação é causada pelo próprio homem. A ação é causada pelo próprio homem. Então, o próprio homem, ele causa o bem ou causa o mal, dependendo do seu poder de escolha. E é claro, é impulsionado por alguma coisa, mas o poder de escolha é dele. A partir daí, nós iremos aqui trazer uma explicação de cada ponto. No primeiro ponto de vista, que é o determinismo, o ser humano não é responsável por suas ações, já que suas ações é de responsabilidade de outro. Por que o cara fez o mal? Porque ele foi empurrado a fazer por uma outra atitude. Então, ele não é responsável por suas ações. Ou seja, ele é inocente, né? Do ponto de vista do indeterminismo, ele é ilógico, ele está fora da racionalidade. Por quê? Ele infringe um princípio lógico de que toda ação tem uma causa, e ele justamente vai dizer o contrário, né? Que toda causa não há uma ação. Então não tem lógica, está totalmente descartado. Mas o ponto de vista do autodeterminismo, que é o mais coerente, né? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o ser humano, com o poder do livre-arbítrio, ele escolhe livremente o bem ou o mal, sendo assim responsável por seus atos. Olha só isso. Ele tem o poder de escolha e ele vai poder escolher fazer o que é certo ou fazer o que é errado, né? Dentro do contexto aí da vontade de Deus, por exemplo, né? E ele, se ele escolher o que é errado, ele vai ser responsável pelos seus atos. Se ele escolher o que é certo, ele também é responsável pelos seus atos, né? Por mais que haja uma causa pela qual ele vai escolher qualquer uma das duas, não importa, a responsabilidade é dele. Então, o ser humano, ele não foi criado com livre-arbítrio à toa. Preste bem atenção nisso. Com certeza, Deus, por ser todo-poderoso, ele poderia, sim, ter criado o ser humano programado para fazer somente o bem. Ele poderia ter feito isso, porque ele é todo-poderoso, né? Ou seja, esse ser humano aí, ele não seria a imagem e semelhança de Deus. Por que ele não seria a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus, ele é livre. Deus, ele tem livre-arbítrio, ele tem liberdade. E quando Deus criou o ser humano, ele criou a sua imagem e semelhança. Então, o ser humano, ele só possui livre-arbítrio porque o seu Criador o tem, né?
Então, é importante que a gente saiba disso, né? O fato do ser humano ter livre-arbítrio não significa que Deus o criou para ele optar pelo mal, ou de fazer o mal, ou desobedecê-lo, de forma nenhuma, né? Mas o livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolher o mal. Sim, e o ser humano só não foi criado sem o livre-arbítrio, porque ele foi criado à imagem de Deus. E como Deus tem livre-arbítrio, necessariamente, né, a sua criatura também vai ser. Então vamos aqui para a identidade do mal, né? Falar da identidade do mal é indagar sobre a sua natureza ou a sua essência, né? Então o questionamento que envolve a natureza do mal é o seguinte, preste bem atenção. Se somente Deus é eterno e tudo que ele deu origem é bom, então o que é o mal? Ele sempre existiu, Deus o criou. Olha só esse argumento, né? Então alguns respondem assim: Deus é o autor de tudo, né? O mal é alguma coisa, portanto Deus é o autor do mal. Então há quem acredite dessa forma. Lembrando, o mal que está sendo falado aqui é o mal moral. São ações, são atitudes ruins que as criaturas de Deus possivelmente possam fazer, por liberdade de escolha. Quando se fala de mal, as pessoas pensam logo na figura do diabo, como se ele fosse o mal em pessoa. Não. Lúcifer era uma criatura de Deus, era perfeito, como diz a Escritura, mas em algum momento o mal surgiu nele. Então o que é esse mal? É o mal moral que surge nele, né? Então o mal, segundo esse pensamento aí, é alguma coisa, só que não é. Alguma coisa, quando se fala, é algo que se percebe, algo que se sente, algo que realmente exista concretamente, né? Mas esse argumento aí, aparentemente, ele tem lógica. Se Deus é o criador de tudo, né? Então, se o mal existe, logo Deus criou esse mal aí. Logo Deus também, assim como é o autor do bem, será o autor do mal. Aparentemente, esse argumento ele tem lógica, né? Mas ele não tem. Nós discordamos desse argumento aí, e apresentamos o seguinte argumento: Deus realmente criou todas as coisas, porém o mal não é uma coisa. O que é o mal? O mal é a falta de alguma coisa boa que Deus fez. Então, o mal, na realidade, é a ausência do bem. Olha só o pensamento. Portanto, Deus não criou o mal. Lembrando que o mal que nós estamos falando é o mal moral. Atitudes erradas que o ser humano tem, pensamentos errados que o ser humano tem, né? Então, Deus não criou esse mal aí. Então, vimos que o nosso argumento é totalmente ao contrário do anterior. Por quê? Porque nós compreendemos que o mal não é alguma coisa. Tem pessoas que acham que o mal é uma pessoa do mundo espiritual. Não é. Então, esse mal, na realidade, esse mal moral é a ausência do bem. Quando se sai o bem da pessoa, os pensamentos positivos, por exemplo, vence os pensamentos negativos. Então, o mal é a ausência de bem, né? Então, se Deus não é o autor do mal, então como explicar o texto do livro do profeta Isaías que diz, olha só, Isaías 45, versículo 7 diz o quê? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal, né? O nosso argumento é que Deus não criou o mal, mas o texto de Isaías diz que Deus criou o mal. Mas que mal ele criou? A resposta também vem através de outra pergunta. Foi Deus que criou o mal no coração de Lúcifer? Olha só, no coração dele, lá, no íntimo dele,
Ele pensou o quê? Ele pensou em colocar um trono, né, acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos, né, e ser semelhante ao Altíssimo. Então, qual foi o mal dele aí? Foi um mal moral. Ele cogitou, ele pensou em ser semelhante ao Deus Todo-Poderoso, da qual isso nunca será permitido a criatura nenhuma, por mais que a pessoa almeje. E ele também cobiçou uma posição que não era dele. Foi Deus que colocou esse mal no coração de Lúcifer? Não. Foi Deus que colocou o mal no coração de Adão e Eva? Qual foi o mal que existiu neles, né? Em algum momento da vida deles, eles resolveram desobedecer o mandamento. E desobedecer o mandamento é algo ruim, desagradante aos olhos de Deus. Então isso é o quê? É o mal. Que mal é esse? O mal moral. E foi Deus que colocou esse mal moral no coração de Eva, de desobedecer a Deus? De forma nenhuma. Se fosse, seria contraditório Deus ter punido a pessoa de Eva e de Adão. Assim como se Deus tivesse colocado o mal, criado o mal no coração de Lúcifer, seria contraditório Deus punir a pessoa de Lúcifer. Não teria lógica, né? Então, com certeza, Deus não criou o mal no coração dessas pessoas. Então, qual é o mal que Deus cria? De acordo com o texto de Isaías, né? O mal que Deus cria são situações complicadas, né, para punir e corrigir alguém. Ou seja, fazer justiça. É só ler Isaías 45, versículo 1 e 8. O segundo livro dos Reis também, capítulo 22, versículo 16. Nunca o mal moral que leva o ser humano à desobediência. Então, Deus nunca criou o mal moral. Então, o mal que Deus cria aí em Isaías 45 é o mal físico, né? Por exemplo, dilúvio. Ali foi um mal que Deus trouxe à humanidade. Para quê? Para demonstrar aí o poderio divino, punindo aquelas pessoas, trazendo juízo, justiça, né? E assim por diante. A gente precisa ter compreensão dos textos, saber definir que tipo de mal está sendo apresentado no texto, para que a gente possa trazer uma resposta coerente a respeito do mal, né? Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.